Olá, amigos da Ampulheta da História! Inscrevam-se no canal, clique no like e aperte o sininho para receber novas notificações. Rodando a vinheta. O feminino no Egito. Vamos mergulhar em um dos passados que mais fascina a humanidade até os dias atuais, o Antigo Egito. O feminino, a mulher egípcia, será brevemente abordada neste vídeo. A importância do panteão feminino, presente na religiosidade, política, sociedade, condutas, deveres e comportamentos, mesmo sendo uma sociedade patriarcal e hierárquica, contendo algumas semelhanças em nossa atualidade. Algumas. Uma população dividida em classes sociais. O faraó governava o Egito. Vinham os membros reais. Depois, grupos privilegiados, como sacerdotes, nobres, escribas, funcionários administrativos e os não privilegiados, camponeses, artesãos, escravos, lavradores, servos, eram classificados como baixa classe. Neste universo, as divindades femininas tinham sua importância no contexto da vida da mulher no Egito. Culto à sagrada deusa Ísis, a conhecedora do sagrado nome do deus Ra. Ísis era a protetora, a mãe divina maternal, nó de Ísis, ou sangue de Ísis no Antigo Império. Esculturas de materiais diversos, com figuras que realçavam os órgãos sexuais, foram encontradas em diversas regiões do Egito, uma oferenda das mulheres à deusa, uma devoção. No habitual, a mulher egípcia também se dedicava a zelar por seu marido, filhos, parentes, cuidando com os afazeres domésticos, curando através da medicina natural. Sagrada era a maternidade, tinha o dever de gerar. Algumas poderiam possuir bens como propriedades, terras, heranças, testamentos, remuneração, realização de negócios comerciais, direito de ir aos tribunais caso necessário. Mesmo com essas possibilidades de poucas, certamente, na maior parte, os maridos mantinham suas esposas afastadas desses contextos de negociação, comércio, vida ativa, não possuindo total liberdade. Esta parcela que atuava em negociações era mínima. Em maioria, não possuíam grandes destaques na sociedade. Antigos túmulos apontam esta condição. Na ponta superior apresenta-se a senhora, a mãe ou esposa do morto em seu túmulo. Veste simples, elegante, ao lado do marido. Estas decorações tumulares são claras neste grau hierárquico. Poucas destas mulheres chegaram ao posto de faraó. Faraó, um título masculino. Estes fatos apresentam a luta e a resistência feminina por direitos. Vejam essas lutas desde a antiguidade até os dias atuais, hoje reivindicadas. Fortes as egípcias. Mulheres como a rainha Nefertiti, que significa a mais bela chegou, rainha da 18ª dinastia, esposa de Akhenaton, Cleópatra VII, Hatshepsut, a poderosa que governou o Egito no século XV a.C. Em outro ponto da hierarquia encontraremos as mulheres em suas ocupações servis, como fazer pão, tecer, cozinhar, fazer ungüentos, atividades domésticas, são representadas em pinturas com tons de pele amarelados, o que destinava a estarem mais no lar que nas ruas, o que era perigoso. Os homens representados com tons de cor corada, uma vida livre, fora de casa. Vamos lembrar que torna-se muito difícil ampliar este leque pelas fontes. Fontes essas descritas pela visão masculina à época. A maioria das mulheres analfabetas, excluídas da vida cultural. O casamento era um importante acontecimento na vida de uma mulher. Era o horizonte que enxergavam em seu contexto de tempo e espaço, já que não possuía títulos a não ser de senhoras do lar, donas de casa, com pouco destaque. Eram vigiadas em sua fidelidade, mesmo tendo o direito de ir e vir. O adultério era visto com gravidade. O homem não poderia se envolver com uma mulher que fosse casada. Imagine, poderes políticos nem pensar, exceto algumas poucas mulheres da família real. Uma sacerdotisa seria uma honra e não um trabalho. Um casamento que se realizava na idade de 12 a 13 anos. O noivo, o futuro marido, entre 16 a 18 anos. Lembrando que a expectativa de vida nessa época era de 20 a 22 anos. Muitos ficavam viúvos. Ocorrendo maus tratos, tinham o direito de se separar. Um divórcio, adultério, infertilidade, estes eram fatores para se anular a união. De maneira muito
simples, não tão burocrática como nos dias atuais. A vestimenta feminina se diferenciava, segundo sua hierarquia. Se conhecia uma dita classe social por suas vestes, joias, perucas, adornos, maquiagem. Temos aqui no canal da Ampulheta da História um vídeo sobre maquiagem e cosméticos no Antigo Egito. Eram usados por homens e mulheres, joias e adornos criados de diversos objetos, desde ouro, pedras, conchas, prata, cores incríveis como a lápis lazuli, a linda pedra azul metamórfica. Para ter ideia, fora usada na máscara mortuária de Tutancâmon. Duas médicas que, segundo, viveram no Antigo Egito prestigiadas pelos faraós. Alguns pesquisadores não confirmam essa história, ou talvez nunca tenham existido, ou não como conhecemos. Trata-se de Merit Ptah. Viveu em 2700 a.C., recebendo o título de médica-chefe, um caso talvez de identidade trocada. Um estudo da Universidade do Colorado, através da literatura de 1938, da historiadora Kate Campbell, Merit Ptah fora eternizada na tumba de seu filho, o que era uma raridade à época. Neferkara, citada em textos da dinastia do faraó Saura da Quinta Dinastia, era obstetra. A segunda seria Psesset, no período de Amenhotep III, na 18ª dinastia do Novo Império. A sexualidade tem um importante vínculo com a religiosidade no sentido da gestação, gerar, dar luz, dar a vida. Nas artes funerárias, vamos ver a sexualidade como renascimento na outra vida pela potência sexual. Por outro lado, uma transição agradável, confortante ao morto. A sexualidade valorizada até depois da morte. Temos no canal Ampulheta da História um vídeo sobre o Livro dos Mortos. Vale muito assistir. No livro, um diálogo entre Osíris e Atum se lamentando do fim do prazer sexual com o fim do mundo. De certa forma, as mulheres eram respeitadas. As esposas dos faraós, junto às princesas chamadas de mães dos faraós, divinas adoradoras de Amon, divinas esposas reais, entre outras denominações religiosas, participando ativamente em rituais, principalmente junto às sacerdotisas em seu papel de intermediadoras entre os deuses e os homens. Assim, se entende até os dias atuais a luta das mulheres por direitos iguais, por dignidade e respeito. Desde o passado, as mulheres vêm lutando para galgar seu espaço junto ao homem na sociedade igualitária, de igualdade para todos. No viés político, empresarial, social, humano, o papel importante da mulher, sem deixar de lado o ser tão especial, a obra-prima da criação divina, que é a mulher. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal da Ampulheta da História, aperte o like, clique no sininho, compartilhe com seus amigos. Lembrando que cultura, conhecimento e saber ninguém tira de você. Um forte abraço.